Primeiramente, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Na aula de número 5, eu vou trabalhar com vocês as citações. O que é uma citação? Quando você precisa utilizar um texto que não é seu, isso é a citação. Você não precisa de forma alguma pedir a autorização para aquele autor, desde que você faça a devida referência. Então, a citação é quando o autor precisa utilizar as palavras de outro autor. E atenção, aqui na Unitri nós utilizamos o sistema autor-data, em que, após a citação, eu faço simplesmente isso. Coloco o sobrenome, o ano e a página de onde eu extraí aquele fragmento. Ou ainda, se eu fizer lá no início da citação, eu faço dessa forma. Então, repare que se você vai colocar lá no final, caixa alta no sobrenome, se você vai colocar lá no início, é simplesmente o nome, o sobrenome em com a primeira letra maiúscula somente. Então, é autor data. Então, eu preciso do sobrenome, do ano e da página. Mas, professor, como assim autor data? Vou explicar com mais detalhes aqui, ó. Repetindo, você precisa fazer a devida referência em relação à pessoa que escreveu aquele texto. E isso pode ser feito de duas formas: no final e no início. E, portanto, existem dois tipos de citação: a citação curta e a citação longa. A citação curta é até 3 linhas. E a principal característica dela é o uso de aspas. A citação longa, ela é superior a 3 linhas. E a sua principal característica é um recuo de 4 centímetros. Mas, professor, como é que eu faço uma citação curta? Observe bem essa página aqui na sua tela. Veja isso aqui na cor vermelha. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para facilitar. Olha aqui, ó. E isso aqui é uma citação curta, tendo em vista que eu coloquei aspas, depois eu fechei as aspas e coloquei a referência completa aqui no sistema AutorData. Então, voltando aqui, ó. Então, veja esse fragmento. Então, aqui nós temos o seguinte: nós temos uma citação curta utilizando o sistema AutorData. Repare que aqui nós temos no máximo 3 linhas. É essencial o uso de aspas, bem como é obrigatório o sistema AutorData. Essa referência você já coloca na sequência. Você não precisa inserir uma nota de rodapé para colocar lá embaixo, porque isso é outro sistema e aquele que você tem que usar no seu trabalho é o sistema AutorData. Agora, professor, como é que eu faço uma citação longa? Então, observe bem essa página. Deixa eu aumentar aqui para você. Tem algo errado nela, não tem? O que está errado? Veja que aqui nós temos mais de 3 linhas. Se é mais de 3 linhas, não pode ficar dessa forma. O que você tem que fazer? Você, primeiro, tem que fazer um recuo de 4 centímetros nesse texto. Depois, você vai colocar o espaçamento simples. A fonte permanece o mesmo tamanho. E no final,
você coloca o sistema, autor, data, com a indicação do autor, do ano e da página da obra. Professor, como que eu faço isso aqui lá no Word? Você vai num botãozinho aqui no parágrafo ou layout e vai aparecer para você essa janelinha. Aqui você vai fazer essa formatação. Esquerda, 4 centímetros esse recuo. O espaçamento não é mais 1,5, agora passou a ser simples. Então, olha aqui como é que ficou o mesmo fragmento. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ficou o mesmo fragmento lá no seu trabalho. Então, é isso aqui que você vai fazer. Tem 4 linhas. Opa, já é o caso de recuo. Então, aqui nós temos uma citação longa. O que é característico nessa citação longa? Primeiro, mais de 3 linhas. Depois, eu preciso inserir um enter antes e um enter depois da citação. E isso antes de fazer a formatação. O espaçamento não é o padrão 1,5, e sim o espaçamento simples. A fonte é tamanho 12. E atenção, se você estiver vendo esse vídeo aqui de outra faculdade, toma muito cuidado, porque a norma da ABNT significa que é menor. Esse menor pode ser 11 e pode ser 10, mas a regra aqui do trabalho é 12. E, por fim, é obrigatório o uso do autor data. Professor, e se a obra tiver 2 autores, como que eu faço? Olha aqui, ó, eu ponho o nome do primeiro, ponto, vírgula, nome do segundo, vírgula, ano da obra, página. Muito simples. E se a obra tiver mais de 2 autores, eu coloco o nome do primeiro, vírgula, et al, ponto, o ano e a página. E olha, atenção para esse detalhe aqui, ó. E se eu citar a citação do autor? Opa, como assim, professor? Você está lendo lá um artigo e aí o autor do artigo citou o fulano. Será que eu posso pegar aquela citação daquele autor? Pode sim, viu, gente? Isso aqui é a chamada citação indireta, mas toma muito cuidado. O ideal é você consultar a obra original. Se você viu lá no artigo, você vai buscar a obra original. Então, quando você pega um artigo, você vai aproveitar também as suas referências, como indo nas obras originais. Mas, quando não for possível essa consulta, quando você não puder pegar o original, o que você vai fazer? Aqui é necessário o uso do APUD. O que significa o APUD? É o famoso citado por. Então veja esse exemplo aqui, ó. Dá uma olhada aqui no APUD. O que esse APUD significa? Citado por. Então, no exemplo em questão, nós temos que o Ulloa ele foi citado no livro do Marlon Tomasetti. No caso do Ulloa, o acesso à obra dele é bem fácil. Mas eu preciso dizer para você o seguinte: o ideal é que você consulte o original. Já na obra, já na aula sobre plágio, eu vou falar com você que tem que tomar muito cuidado com a citação indireta, porque às vezes ela vai configurar plágio. Então, ideal vai no original. Outras regras importantes que você tem que guardar aqui dessa aula. A primeira delas, extremamente importante.
toda obra que você usar no seu trabalho, toda obra citada, ela deve constar nas referências bibliográficas. Então, repetindo, toda obra citada, ela deve constar nas referências bibliográficas. Outra questão importante aqui, que eu não coloquei em imagem, mas eu acho que vai ficar fácil de você abstrair aqui a regra. Entre duas citações com recuo, deve existir um parágrafo de texto próprio. Lembra lá no desenvolvimento do trabalho que eu falei para você? Escreve um parágrafo, cita, escreve um parágrafo, cita. Por que você faz isso? Porque duas citações na sequência está errado. Não é uma apostila que você está fazendo. Numa apostila você pode fazer isso. Inclusive, nas minhas apostilas eu faço muito isso. Agora, num artigo científico, não. E por fim, toma muito cuidado com citação muito longa. Por que citação muito longa? Se a sua citação ela tiver mais de 15 linhas, aquela página onde consta essa citação com mais de 15 linhas, ela não vai contar no mínimo. Ela não conta no mínimo. Então, evita. Agora, se não tem como, você tem que utilizar, lembre-se que se existe uma página com uma citação com mais de 15 linhas, você precisa acrescentar mais uma no mínimo. Então, se você tem uma, o seu mínimo não são 15 páginas, e sim 16. Agora, um outro cuidado aqui também, que esse eu coloquei só em imagens. Dá uma olhada aqui nessa citação longa. Veja aqui o que o aluno fez. Olha aqui. Eu sei que isso aqui não é plágio, certo? Porque tá o recuo aqui, o texto do autor tá lá em cima. Mas o programa não identifica isso aqui como algo correto. E na verdade não está correto, ele vai identificar como plágio. O trabalho dessa menina ele foi o último a ser analisado por conta desse erro aqui. Porque acusou plágio. Você está aí como último da fila. Por quê? Para eu te reprovar como plágio, eu preciso de uma fundamentação que não é uma simples marcar na planilha. Avaliar, não, eu simplesmente marco na planilha e sai a nota depois. Agora, aqui não, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, toda vez que você fizer uma citação, seja ela curta ou longa, a referência aqui ela tem que vir logo na sequência, bem encostado. Porque se você não fizer isso, dessa forma, o programa vai jogar como plágio, o seu trabalho vai ficar como o último a ser analisado. Ok? Então, acusou plágio, pode acontecer de passar uma semana daquele prazo lá que eu estipulei para você. Então, leia bastante para facilitar aí o seu processo de escrita.